Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Live Política, direto aqui da redação do Jornal Povo. E na tarde desta terça-feira eu recebo aqui nos estúdios do Jornal Povo o editor adjunto do Núcleo de Conjuntura, jornalista Henrique Araújo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Henrique, hoje a nossa pauta... Faz um tempo até que a gente não muda de assunto, né? Sempre que tiver Temer e Lula no meio, pelo menos acho que quase um mês que a gente está aqui, eles são sempre os personagens principais. E os nossos assuntos de hoje são exatamente a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de autorizar um novo inquérito contra o presidente da República, Michel Temer, e seu ex-assessor direto, Rodrigo Rocha Loures. Os dois são acusados de integrar um esquema que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, né? Os crimes que eles teriam cometido seriam corrupção e lavagem de dinheiro por meio de um decreto deste ano ainda de maio, quando ele já era presidente. O nosso segundo tema é uma declaração do operador financeiro Lúcio Funaro, que afirmou que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, teria tentado monitorar a sua delação premiada, delação que deve fortalecer a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. E para finalizar o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre o esperado encontro de amanhã, o novo encontro, o segundo encontro entre o ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro em Curitiba. Henrique, vamos começar aqui com a decisão, né, do ministro, importante decisão, que traz aí mais instabilidade para o governo. Depois de a Polícia Federal, né, afirmar que o presidente teria participado aí do chamado quadrilhão, né, teria se beneficiado aí com mais de 31,5 milhões de reais, vem uma nova notícia muito negativa para o governo Michel Temer, aí também às vésperas de uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. Como é que você avalia essa decisão? Existe ainda margem para o governo não se desgastar mais? Qual seria a estratégia ideal nesse momento para o governo Michel Temer? Essa é uma semana decisiva para o governo por várias razões. É a última semana do Rodrigo Janot, que se despede no dia 17, quem assume a procuradora, que era a subprocuradora, Raquel Dodge, no lugar, né? É decisiva por vários motivos. Eu acho que a pauta econômica, reforma previdenciária, por exemplo, está lá parada no Congresso à espera da segunda denúncia, à espera de que esse arsenal de flechas do Procurador-Geral da República se esgote, se é que ele vai se esgotar e não vai continuar com a procuradora Raquel Dodge quando ela assumir o posto de Rodrigo Janot, não é? Essa abertura de inquérito se soma a uma possível nova denúncia. A abertura de inquérito foi autorizada pelo ministro Supremo Luiz Roberto Barroso por uma ação que não tem relação direta com a Lava Jato, já que não é Petrobras. Não é Petrobras, ali é Porto de Santos, então é autorização de funcionamento de exploração do Porto de Santos de empresas, seria no caso a Rodrimar, que teriam vínculos, pagariam propina para o quadrilhão do PMDB, que seria, segundo a Polícia Federal, cujo relatório foi encerrado ontem, seria formado por esse núcleo duro do governo Michel Temer, além do próprio presidente, Eliseu Padilha, Jadel Vieira Lima já preso, o Henrique Eduardo Alves, ex-ministro, também preso, ex-deputado federal Eduardo Cunha também preso, Rodrigo Rocha Loures também prisão domiciliar, o cara da mala. Então esse grupo que a Polícia Federal tem chamado de quadrilhão do PMDB é que também teria se beneficiado nesse esquema paralelo do Porto de Santos a partir de uma edição de medida de decreto de exploração do porto, né? E isso veio à tona também nas delações da JBS, não é? Por isso o Procurador-Geral pediu novamente, ele já havia pedido isso, uma história que já vem rolando de muito tempo, só que ele tinha sido arquivado, e agora com novos elementos o procurador pediu que o Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, autorizasse a abertura de mais uma investigação do presidente. O Fachin declinou por não ter competência, porque o caso não tem relação direta com a Lava Jato, né? E lembrando que é todo um novo processo que é iniciado, né? O pedido de inquérito, depois a PGR vai avaliar se entra com a denúncia para a Câmara, mais uma vez
autorizar ou não, né? Já que ele, Ou como seja, presidente, não já pode é ser investigado diretamente. Exato, já é uma herança para a procuradora, um legado para a procuradora Isso. Raquel Dodge, né? Porque quem vai tocar essa investigação é a procuradora Raquel Dodge, não mais o Rodrigo Janot, que, como eu já falei, deixa o cargo agora no próximo dia 17 para alívio do presidente Michel Temer. Só que antes disso, eu acho que esse é o segundo assunto que a gente deve tratar, não sei agora, na contabilidade. Henrique, eu queria falar, na verdade, só um pouquinho mais da reação do governo, né? Depois desse inquérito da Polícia Federal, né? Que foi divulgado, os 31 milhões, quadrilhão e tudo mais. O governo lançou uma nota muito dura. Ela não se direciona diretamente à Polícia Federal, ao Rodrigo Janot, mas afirma que atualmente fascínoras roubam o país, roubam a verdade do país. Parece realmente que a paciência do presidente está esgotando, ou é desespero, ou é o tudo ou nada? O presidente Michel Temer tem reagido mais ou menos da mesma forma. Algumas denúncias são apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e isso tende a compor uma estratégia para elevar a temperatura do debate político, já que foi a estratégia construída com uma defesa do presidente para tentar fazer frente ao procurador Rodrigo Janot, tentando classificar essa disputa, essa série de denúncias como parte de uma disputa política, perseguição política, né? E aí ele vai desqualificar tanto o procurador, o Janot, quanto os relatores, Joesley Batista e o Ricardo Saldi, o sócio da JBS e o Relações Institucionais da companhia. Então tem sido uma estratégia recorrente, sim, do presidente, um ataque direto tanto ao Rodrigo Janot quanto ao Joesley Batista, né? Henrique, você falou agora de Joesley Batista e Ricardo Saldi, né? Eles foram, né, transferidos para a prisão em Brasília, se não me engano. E já se fala aí em novos áudios que estariam no exterior, né, guardado secretamente. Eu não sei onde é que essa novela vai acabar, porque todo dia um áudio novo aparecendo. Já teve o ministro do STF, Gilmar Mendes, já se antecipando, vixe, eu acho que ele me gravou, ou seja, né, já deve ter consciência de que algo ainda mais complicado, algo mais grave vem por aí para desestabilizar ainda mais as nossas instituições. É de fato uma novela, parece uma novela porque inicialmente assim, eles tinham um plano perfeito, a gente até já comentou sobre isso aqui no programa. Eles tinham um plano perfeito de grampear figurões da República entre presidente, ministros do governo e ministros do Supremo, tanto o judiciário quanto o executivo. Só que esse tiro saiu pela culatra, tanto que os dois agora estão presos, os efeitos do acordo de leniência também foram suspensos, o acordo continua a valer, mas alguns efeitos foram suspensos, principalmente aqueles que dizem respeito ao âmbito criminal. Eles não gozam mais dos privilégios que haviam sido celebrados no acordo com a Procuradoria-Geral da República, não é? Então, onde essa novela, em que momento essa novela vai terminar, a gente não sabe, porque o próprio Joesley já falou que teria gravado também o ex-ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, né, que foi o defensor da Dilma durante o processo de impeachment. Então não se conhece o conteúdo, nem se há de fato um áudio. E ele só diz que libera se os benefícios voltarem. Exatamente. Né? Tá fazendo um jogo aí de... É previsível já a estratégia que com... o Joesley deve usar a partir de agora. Ele vai tentar negociar, ou seja para relaxar a prisão dele, ou seja para tentar repactuar esse acordo de delação premiada, que corre sério risco de ser rescindido, entendeu? Tem que lembrar que, mesmo no caso de rescisão, as provas que foram colhidas vão permanecer válidas, né, segundo o entendimento. Esse deve ser, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que vai discutir isso amanhã, numa sessão para tratar tanto da validade das provas que foram colhidas pela JBS, que foram oferecidas, os áudios e outros documentos, quanto em relação ao pedido de suspeição do Rodrigo Janot para continuar investigando, que foi uma ação que a defesa do presidente Michel Temer moveu, né? Eles querem, de alguma forma, constranger o Procurador-Geral da República agora nessa reta final, porque faz parte da luta, da guerra, da batalha política do presidente pela sobrevivência. Falando em constrangimento, Henrique, não deu pra gente tocar nesse tema porque foi durante o final de semana e não tem um live política, foi a foto que vazou aí nas redes sociais, que virou meme em tudo que é canto, do procurador Rodrigo Janot, né, num bar ladeado por caixas de cerveja, um óculos escuro, com um botequim, conversando com
um dos advogados de Joesley Batista. Sim. Né? É mais um argumento, né, que quem defende o presidente Michel Temer usa, de que realmente ele tá numa estratégia ali dúbia, digamos assim, numa reunião que não estava na sua agenda oficial. Enfim, o dono do bar já se pronunciou, disse que realmente ele frequenta muito o bar, mas que era a primeira vez que o advogado de Joesley aparecia. Enfim, mais um elemento para não é o usual complicado que o procurador, e nem adequado que o Procurador-Geral da República encontre o advogado da defesa um dia após fazer o pedido de prisão do Joesley Batista. Ele encontrou acho que é Pier Paolo Bottini o nome dele, do advogado. Eles mantiveram esse encontro informal, seja lá para qual tenha sido o assunto que eles discutiram, que eles tenham discutido. O fato de os dois se encontrarem ali, naquele ambiente, gera alimenta uma série de especulações que só depois encontra o procurador no momento em que o próprio Janot está sob ataque cerrado de todos os lados. Agora mesmo, por exemplo, a Câmara retomou a CPMI, que é a CPI mista do Congresso, para investigar tanto o Ministério Público agora quanto outras figuras do Judiciário, o próprio acordo de delação que foi feito com a JBS, entendeu? Então, essa CPMI tende a se tornar instrumento político nas mãos de aliados do governo, né? Tanto que o relator é o deputado Carlos Marum, que faz parte da tropa de choque do presidente Michel Temer, que mobilizou, arregimentou todo mundo ali para modificar a comissão de ética na época da primeira denúncia, entendeu? E construiu aquela maioria que depois barrou a denúncia no plenário da Câmara. Então, esse encontro de Janot é muito inconveniente, torna a situação dele ainda muito mais crítica, né? Principalmente uma semana depois de virem à tona essas conversas do Joesley Batista com o Ricardo Salles sobre grampo de ministro do Supremo, e principalmente por causa da suposta participação do ex-procurador Marcelo Miller nessa negociação, enquanto ainda era parte do Ministério Público. Isso aqui é o mais grave. O Marcelo Miller era uma espécie de braço direito do Rodrigo Janot. Então, esse foi o momento mais infeliz, mais inoportuno para que ele encontrasse o advogado de defesa Joesley Batista fora do espaço ali da Procuradoria, né? No botequim, principalmente. Agora é um cenário realmente rico em que a gente parece observar realmente uma guerra onde não tem inocente de nenhum dos dois lados e que usam realmente de qualquer tipo de arma, de instrumento para tentar destabilizar um lado ou outro, né? Nessa guerra quem vai salvar é que a gente não sabe. Não sabe, é tanto que o presidente reclamou hoje que no Brasil parece que todo mundo quer derrubar o outro, não é? É curioso e irônico. Todo mundo dando rasteirinho em todo mundo, né? É curioso que essa queixa tenha vindo do Michel Temer, presidente que esteve ali de alguma forma, ainda que indiretamente, participando daquele processo que levou a saída da ex-presidente Dilma Rousseff. A atuação dele foi fundamental. Do impeachment, a participação do presidente Michel Temer, todo mundo sabe, foi importante na articulação, na construção ali de uma maioria no Congresso para afastar a presidente, e hoje ele se queixa de que no Brasil todo mundo quer derrubar o outro. Tem uma hora que a gente acaba pagando o preço, né, por algo cometido no passado. Falando ainda de Michel Temer, o doleiro Lúcio Funaro afirmou hoje, né, deu uma declaração em que ele diz que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, estaria monitorando seu acordo de delação premiada, né, por meio de outros advogados, incluindo o Cláudio Maris, que é advogado do presidente Michel Temer. Ou seja, Henrique, parece realmente que havia uma preocupação no governo em evitar que o Lúcio Funaro falasse demais, digamos assim, né? Parece que ele chegou a enviar um e-mail errado, em vez de mandar para um advogado, mandou para outro, e o Gedel Vieira ficou sabendo, ligou para ele reclamando, enfim. Mais uma vez o meu Gedel no meio de... Tudo que é errado parece que tem um Gedel no meio. E enfim, mais um elemento aí para preocupações do Planalto. Desde os 25 anos, né, que ele vem aí empenhado faz tempo. O diário do Renato Russo é que mostra, ele já era uma figura assim controversa na época da Legião Urbana, quando o Renato Russo era jovem ainda, então ele trata disso no diário dele. Mas o Lúcio Funaro falou duas coisas importantes hoje. Uma é que ele era acompanhado, a delação dele era acompanhada, a negociação da delação era acompanhada de perto pelo ministro Eliseu Padilha e por seus advogados do
Eliseu Padilha, que também tinham sido advogados do Lúcio Funaro, já que ele operou como lobista do PMDB, não é? Era um homem ali de confiança, de articulação do ex-deputado Eduardo Cunha e dessa tropa do PMDB da Câmara. O outro ponto é que ele admite que fez um pacto de silêncio com o Joesley Batista, que agora foi quebrado, inevitavelmente, porque os dois só estão preocupados em se safarem, né? Um mais que o outro. O Joesley tentou, mas não conseguiu, voltou para a prisão, e por incrível que pareça, o Lúcio Funaro, que ficou ali calado durante um bom tempo, agora vai tocando e vai tendo sucesso no seu acordo de delação premiada, né? O teor do acordo em si ainda não veio a público. O que a gente tem são informações que têm sido vazadas de alguma forma, como essa, e como a confirmação de que o Temer estava ciente, por exemplo, de repasses de propinas da Odebrecht para o PMDB. Então, aos poucos, essa delação do Lúcio Funaro vai se tornando também uma peça muito importante, assim como as provas da JBS, para subsidiar essa segunda denúncia do Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer. Lembrando que também na segunda-feira a Polícia Federal concluiu um inquérito apontando que o presidente teria aí recebido em torno de 30 milhões, como a gente já falou, de benefícios, de esquemas ali articulados pelo PMDB na Câmara. Então, ao todo, há pelo menos 7 delações que vão alimentar essa provável segunda denúncia, que deve ser, inclusive, mais robusta, mais forte, mais sólida do que a primeira denúncia, que tinha como base uma afirmação sobre corrupção passiva, né? Agora vai ser diferente. A minha expectativa realmente, Henrique, é que essa delação ela realmente venha acompanhada de provas de elementos, né? Porque falar, todo mundo fala, né? Todo mundo acusando todo mundo, mas você apresentar ali um elemento realmente do dinheiro indo para determinada pessoa, você não vê de forma muito comum, né? Com alguma exceção ali do apartamento do Gedel Vieira, com aquele monte de dinheiro da mala do Joesley, mas dificilmente você vê uma delação, uma declaração, uma acusação acompanhada de um elemento de prova, né? Forte, que provoque realmente uma investigação mais profunda, né? Que tem efeitos. Porque a gente vê realmente todo mundo sendo investigado, mas o efeito concreto disso ainda está longe de aparecer. Henrique, antes de passar para o nosso próximo assunto, que é o encontro do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, eu vou ler aqui alguns comentários de quem está acompanhando a gente. Se você tiver alguma opinião ou algum questionamento, pode colocar aqui na parte abaixo dos vídeos, dos comentários, que a gente mostra aqui. O Denis Rabelo afirma que tudo, mais uma vez, vai acabar em pizza. Existe esse risco, Henrique, de, por alguma fragilidade da investigação, por alguma pressão em cima dos próprios investigadores, por alguma decisão do Legislativo, tudo isso que a gente está vendo atualmente no país acaba em pizza? Acho que não sei se tudo em pizza, mas, por exemplo, é um risco muito frequente que as operações correm, tanto que outras operações, a Satyagraha, Castelo de Areia, já chegaram até certo ponto e foram desmontadas por alguma inconsistência, seja na obtenção de provas, na fragilidade de depoimentos. O que diferencia a Lava Jato, que tem diferenciado a Lava Jato, apesar de todas as ressalvas que possam ser feitas em relação à operação, uma operação que dura já há 3 anos, ela tem pontos extremamente questionáveis, mas o que tem diferenciado a operação até agora é alguma consistência, pelo menos na obtenção de certas provas, né? A despeito dessas demoras, das prisões provisórias para obter delações, etc. Então, não sei se isso valeria, esse pessimismo valeria para todo o corpo da Operação Lava Jato. Talvez, pensando especificamente na delação da JBS, há um risco, sim, de que a delação, não só a delação seja suspensa, e eventualmente cancelada, como as provas em si possam também ser invalidadas, né? É o que, aliás, o governo vai tentar fazer. Todo mundo tem muito interesse em que essas provas, ainda que não sejam indícios, sejam provas indiciárias, que devem alimentar investigações que aí sim podem levar ou não a uma condenação, mas ainda que elas sejam provas indiciárias, não provas cabais, como você falou, de atos de corrupção, elas causam muita preocupação ao governo e há uma boa parte do Congresso. Então, por isso, eles vão se empenhar em tentar invalidá-las, não é? Isso. O Denis Rabelo afirma que os brasileiros estão totalmente sem esperança. O Ricardo Taveira, a engavetadora geral da União,
vai soltar todos. Eu não sei se ele já está se antecipando em relação a Raquel Dodge, não sei. O Denis Rabelo afirma que se fosse o PT todos estariam presos, mesmo que não tivessem provas, basta convicção. Preso tem gente do PT e tem gente de tudo que é partido, né? O Gedel está preso, tem empresários aí, tinham ligações com todos os partidos também presos. Palocci está preso. Palocci está preso. Só nesse ponto, tem gente que reclama, mas o Aécio está solto, não tem Tucano preso. Ele está sendo investigado, né? Ele tem foro privilegiado, ele é senador. Tem todo um processo aí a se seguir, né? Não dá para dizer que pelo Aécio, por exemplo, vai escapar das garras da prisão, ou das garras da justiça, né? Isso vai requerer realmente tempo, existe aí uma investigação sendo estruturada, né? Enfim, é esperar, é aguardar. O Ilo afirma como é que um país tolera um cara dessa natureza, esse Gilmar Mendes, aí 3 pontinhos, não diz o que é. Tem a Varusca Muniz afirmando que são todos golpistas do povo brasileiro, troca tudo e não bota mais ninguém. Quem já roubou, o único golpe que eu vejo, enfim, é sempre esse, a política brasileira está um lixo, voto facultativo, não votar, essa é a melhor solução. É mais um sinal do descrédito, né, da desesperança que toma conta de boa parte do povo brasileiro e a expectativa é saber de que forma esse descrédito vai influenciar nas eleições do próximo ano. O curioso é que isso projeta um cenário para as disputas eleitorais do ano que vem, não é? O candidato que souber, de alguma forma, capitalizar essa insatisfação, esse desinteresse, mobilizar essa vontade de mudança do eleitorado, de fato, vai partir na frente. Dificilmente algum candidato ligado às grandes estruturas partidárias vai ter condições, pelo menos éticas, não condições financeiras nem de infraestruturais, mas pelo menos condições éticas, já que todos os partidos, de A a Z, de alguma forma, estão implicados na Lava Jato. Então, eles vão partir mais ou menos do mesmo patamar, não é? O Dória, por exemplo, agora tem surfado numa onda de otimismo dentro do PMDB, porque ele, de fato, é um rosto novo, pouco conhecido, e tem 8 meses de gestão, ou seja, ele tem muito pouco, inclusive, para mostrar como gestor. Ele insiste, por exemplo, nessa marca gestor, mas como gestor, como prefeito, ele tem muito pouco para mostrar, né? O grande trunfo do Dória, de fato, é a facilidade retórico, não é? A facilidade de comunicação, capital que ele tem, um certo carisma, e o fato de não estar na Lava Jato, pelo menos por enquanto. Vamos ver, vamos aguardar. Para finalizar esse nosso bate-papo, ainda na Lava Jato, mas mudando um pouco o foco, saindo do PMDB e indo para o PT, amanhã acontece o segundo encontro entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. O primeiro encontro entre os dois foi relativo ao triplex do Guarujá, né? Aquela denúncia de que a OAS teria tirado dinheiro da Petrobras para comprar o triplex e dar para o Lula. A segunda denúncia é em relação ao sítio, né, que ele frequentava, agora eu esqueci o nome do sítio. Atibaia. Sítio de Atibaia, que teria sido reformado aí por Odebrecht, enfim. E também a denúncia de, se eu não me engano, das palestras, né, no exterior. Então, são essas duas questões em que, mais uma vez, nós veremos aí Lula e Sérgio Moro frente a frente. Henrique, no encontro passado, né, a militância petista organizou toda uma caravana, foi muita gente para lá, depois teve um grande ato político. O Lula sempre tenta explorar politicamente atos, eventos que possivelmente possam desgastar a imagem dele, né? Ele tenta dar a volta por cima. Agora o PT já afirma que o evento vai ser um pouco menor, cerca de 5 mil pessoas, que a prioridade do partido no momento são as caravanas pelo país, então eles não querem gastar muita energia nesse ato de amanhã. Mas enfim, qual a sua expectativa para esse novo encontro entre Lula e Moro? Vai ser mais uma vez o Lula bem-humorado, tentando tirar ali uma onda, ou o Moro será que vai ser mais incisivo? Como é que você espera esse segundo encontro? Acho que o Lula, de fato, dificilmente vai mudar a estratégia dele, que vai ser essa, de tentar potencializar o que possa haver de politicamente interessante para ele, que nesse encontro, nesse embate, e nisso ele se aproxima também do presidente Michel Temer, que é politizar o processo jurídico, entendeu? O que cabe ao ex-presidente Lula agora, de fato, é isso, é de travar
uma luta política e tentar conduzir o partido da melhor maneira possível até o ano que vem, seja para disputar ele mesmo a eleição, que eu acho difícil que vá acontecer com as pendências jurídicas que ele arrasta, não é, por onde ele vai, seja para o caso de um outro nome dentro do próprio PT apareceu como Fernando Haddad, para disputar, já que mesmo fora, ainda que preso ou ainda que impedido eleitoralmente de disputar, em 2018, a posição do Lula vai ser de extrema importância para qualquer candidato, seja um candidato do PT ou seja um candidato de fora, de um outro partido, Ciro Gomes, por exemplo, pode ser eventualmente apoiado pelo ex-presidente Lula. Então, o que é que se pode esperar desse encontro? Eu acho que na semana passada o Rodrigo Janot ofereceu denúncias em série, não é? Depois da lambança com o Joesley Batista, ele resolveu tirar um foco um pouquinho ali do presidente Michel Temer e do PMDB, voltou a artilharia dele, o bambu, para o PT, da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Lula, denunciou os dois por 2 dias seguidos, depois voltou de novo o arco e flecha para o PMDB e o presidente Michel Temer. Então, há um cansaço, há um desgaste muito grande. O Lula é alvo de 5 ações só na Lava Jato, entendeu? Ele foi denunciado novamente agora nas Zelotes. Então, a participação eleitoral dele, o PT acho que já começou a trabalhar realmente com esse cenário, a possibilidade que ele venha disputar uma eleição é perto de zero. Então, o que o PT tem que fazer hoje é construir uma alternativa ao ex-presidente Lula. Então, o que ele vai fazer ali é travar novamente uma batalha política, agora de menor proporção, obviamente, porque aquela primeira era o primeiro encontro, né? Claro. Então, e são as duas figuras antagônicas da Operação Lava Jato, de todo esse processo. O ex-presidente que deixou o Planalto com um índice mais alto de popularidade e aquele que é considerado pela militância petista como seu algoz, o homem que persegue o ex-presidente dia e noite, que é o juiz da 13ª Vara, Sérgio Moro. Então havia uma carga dramática muito, muito grande, de imprevisibilidade também, porque não se sabia se os apoiadores do Moro iriam entrar em choque com a militância petista, como a gente viu que não aconteceu nada, então agora tanto o PT reduziu o seu contingente lá para defender o ex-presidente, quanto acho que deve haver menos gente também xingando nas ruas, cobrando, protestando, seja lá o que for, não é? Eu acho que essa temperatura política se reduziu, não é? Tanto em virtude das denúncias, quanto em virtude do que já houve de lá para cá, desde o primeiro encontro entre o Lula e o Moro. Agora, só para a gente ter noção, Henrique, de como realmente interessa ao ex-presidente Lula explorar episódios como esse politicamente, né? Essa audiência que vai acontecer amanhã, o juiz Sérgio Moro havia pedido que ela fosse via conferência, né? Lula em São Paulo, ele lá em Curitiba, o diálogo se daria, né, com essa distância, exatamente para evitar conflitos na cidade, né? Enfim, petistas versus defensores da Lava Jato. Mas o presidente, a defesa do ex-presidente, recusou essa proposta e disse, não, eu vou até Curitiba. Então, ele quer mesmo esse tipo de situação, de clima, né? Ele prefere ir para o enfrentamento direto do que essa comodidade de responder pela distância das câmeras, né? Ali, cada um no seu lugar. Porque é parte da linha de defesa dele, da linha de defesa pública, não é? De disputa política, dizer, não tenho nada a esconder, venho aqui para provar que eu sou inocente, se houver algum tipo de prova concreta, como a defesa dele argumentou e como ele mesmo falou depois do primeiro encontro em relação ao triplex do Guarujá, mostrem alguma assinatura, algum documento que me ligue diretamente ao apartamento. Eu não tenho apartamento, ele tem negado isso reiteradamente. Então é parte da defesa dele, estar ali à disposição, fazer o enfrentamento público e tentar animar a militância petista para chegar com alguma chance em 2018, seja ele mesmo ou seja um outro nome do partido. O que vai ficando mais claro é que não será Lula ele mesmo disputando as eleições de 2018, mas um outro nome, seja do PT ou seja um nome de um partido ligado ao PT, próximo ao PT, como já falei, eventualmente até o ex-ministro Ciro Gomes, para disputar. Henrique, só para finalizar, eu vou terminar aqui com o comentário do Arlindo Severo, que no bom e velho cearês afirma que todos irão se lascar. Será que vai ser isso mesmo?
A gente espera que se lasque dentro do... Quem tiver coisa errada, que se Exatamente, lasque, exatamente. Se lasque dentro da... obedecendo aí o As trâmite regras da justiça, as jurídicas, regras isso jurídicas, com direito à Ampla defesa, ampla defesa, etc. Henrique, obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. E eu também agradeço a sua audiência, a sua companhia durante esses mais de 30 minutos. É sempre um prazer estar aqui dialogando, conversando com vocês. Nós estamos de volta amanhã, quarta-feira, com novos assuntos interessantes. E sobre esses temas que eu abordei aqui, por exemplo, sobre a autorização do ministro Luiz Roberto Barroso de abrir inquérito contra o presidente Michel Temer, você pode acompanhar na edição desta quarta-feira do Jornal o Povo todos os detalhes, toda a argumentação do ministro do STF e também a contra-argumentação, a defesa do presidente Michel Temer. É isso, muito obrigado e até amanhã.